Eu convido você a abrir sua Bíblia, ou então acessar o seu aplicativo, não é? Eu vou fazer a leitura do texto à medida que também for apresentando o sermão desta noite. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Então, o livro de Josué é o 6º livro da Bíblia, na ordem que temos aí no Antigo Testamento. Você tem primeiro os 5 livros que recebem o nome de Pentateuco, ou então a Torá, não é, para os judeus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e depois você vem Josué. E esse texto de Josué é um texto que marca, como também os anteriores lá do Pentateuco, a partir de Êxodo, a saída do povo do Egito em direção a Jerusalém. Caminhada do povo para conquistar a terra prometida. E Moisés agora está morto e Josué que é convocado a dar prosseguimento. Então é um contexto, aqui nesse momento, um contexto de certa forma preocupante, tenso. Havia uma liderança e essa liderança comprovadamente ali afinada com a direção de Deus, o povo vendo extraordinárias experiências e tendo experiências extraordinárias também, e agora Moisés não está mais com eles, e Josué é convocado a prosseguir. É assim que começa o capítulo 1 de Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. E eu quero então dividir este texto de 1 a 9 em 5 blocos para a gente meditar de maneira objetiva. O primeiro bloco é exatamente os versos 1 e 2, eu li o primeiro, e o 2 apenas na primeira parte, a primeira declaração do texto, a primeira afirmativa, a primeira afirmação: Moisés, meu servo, está morto. E qual é que nome eu estou dando a este bloco? Olha só, a realidade da vida. Até então, Moisés era o centro das atenções ali. Ele que sofria as tensões no trato com o povo, ele que recebia de Deus a direção, ele que era contactado, ele estava conduzindo todo aquele processo. Chegou um momento, inclusive, quando ele atuava, que o seu sogro, Jetro, um dia disse para ele: você não vai aguentar dessa maneira que você está fazendo. Então, faça aí uma distribuição de atividades, de tarefa, e coloque auxiliares para distribuir a tarefa. E esse princípio de Jetro até hoje é evocado por muita gente em várias áreas da vida. E está lá na experiência de Moisés. Mas qual é a realidade? Tudo passa. Moisés passou. Tudo passa. A vida é assim. A vida é assim. Algumas pessoas ficam ainda lembradas por causa da relação com a história, com os eventos. Mesmo assim, a lembrança é esporádica, é eventual. Então, você constantemente cita Rui Barbosa, um dos homens intelectuais desse país. Cita, mas você lembra de Rui Barbosa no dia a dia? Provavelmente alguns nem sabem nada a respeito dele,
mas foi um homem importante da história. Os nossos familiares também. Ah, pastor, eu lembro do meu todo dia. Olha, só se tiver alguma coisa relacionada àquela história. Por quê? Porque passa assim. Você vai passar. Eu vou passar. A vida é assim. A vida segue. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho era vivo e ele disse que ele estava no centro de São Paulo, era um dia de folga, quando aquele cantor, como é que fugiu o nome agora? Elvis Presley morreu. E aquela notícia foi uma bomba no mundo todo. E ele estava lá em São Paulo, era um dia de folga, e ele ia para a livraria Cultura em São Paulo, aproveitava o dia com outras atividades, e ele estava lá. Aí diz ele que daqui a pouco, vendo todas aquelas notícias, falou assim: olha só, Elvis Presley morreu. A cidade de São Paulo está no mesmo movimento. A pessoa lembra, está lembrando naquele dia. Mas segue a vida normal. Você nem deve saber, mas no dia que Ayrton Senna morreu, morreu também Mário Quintana. Você ouve falar nos dois, Mário Quintana muito menos, só quem talvez transite um pouquinho na área de literatura, mas um dos poetas mais produtivos aqui do país. E é interessante que o Mário Quintana pediu para colocar lá no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Então, preste atenção nessa realidade. Aproveite o tempo. Aproveite as chances da vida. Aproveite mesmo. E aproveitar não significa que é pecado, não. Olha, eu fui de uma geração em que quase que tudo que você fazia era pecado. A gente foi, sei lá, graças a Deus, eu não tenho trauma nenhum disso não, gente. Entendeu? Não tem nada não. Eu sei que faz parte de um tempo, fez parte de um tempo e tudo, mas a gente pode amadurecer, não é? Quem não muda, se lasca. Sabia disso? Quem fica do mesmo jeito a vida toda, se arrebenta. É assim a vida. Mas eu fiz parte dessa geração. Então, às vezes, pensa que aproveitar a vida é pecado. Não, se aproveita a vida. Deus quer que você aproveite a vida. Deus quer que você se aproveite, não é? Curta bastante. Aliás, essa semana eu estava conversando com a minha irmã, uma mensagem, trocando informações pelo WhatsApp, e ela me lembrou de um escritor que eu muito pouco vi falar dele. E ela me disse que ela ficava olhando algumas realidades de pessoas em situações de vida muito difíceis, principalmente em comunidade, e ficava pensando assim: gente, como é que o pessoal fica fazendo festa, não é? Movimentando. Ela achava aquilo, até que um dia esse escritor, numa palestra, falou algo que ela falou que mudou a mentalidade dela. E ele disse assim: as pessoas no Brasil não fazem festa porque a vida está boa, mas fazem festa para que a vida fique melhor. Olha só que interessante. Então, não é porque está boa, você tem que festejar. Aproveitar a vida não é pecado. Só é pecado quando você aproveita ferindo conceitos, princípios, criando problemas, atropelando realidades e de repente desprezando pessoas. Mas não, aproveite, celebre a vida. Há muita coisa boa para ver. A tendência da gente, às vezes, olhar para aquilo que é negativo. Você vai passar, hein? Eu vou passar. Daqui a um tempo, nós seremos uma lembrançazinha aí na história. Mas há o segundo bloco que eu quero separar deste texto, que eu estou dando o seguinte nome: a vida continua. A partir do verso 2, olha só o que Deus diz para Josué: prepare-se agora. Moisés morreu. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel.
todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Quer dizer, a vida continua. Moisés agora é história. Agora a vida vai continuar com Josué e com aquele povo. E muitos vão ficando também pelo caminho, e eles vão chegar à terra prometida. E isso significa que a vida continua. Às vezes eu vejo pais que ficam assim preocupados. Eu estou preocupado com meu filho, eu estou preocupado com minha filha. Olha só, os antigos diziam o seguinte: não morreu no ninho. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram isso. Não morrer no ninho é morrer quando está pequenininho. Está ali, precisa de cuidados. Então, o André está hoje aqui com está com a Sara e a Alice. Poxa, nessa fase precisa de cuidados, não é verdade? A gente curte a Clarinha de longe, precisa de cuidados. Nessa fase precisa. E vai precisar de cuidados, sim, a vida toda, sim. Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar, mas às vezes as pessoas ficam preocupadas. Filho grande, já barbudo, não é? Ou então, mulher já cascuda também, cascuda fica ruim, né? Cascuda ficou ruim, não ficou não? Mulher experiente, né? Cascuda não, né? Vocês viram o técnico agora do Internacional? Foi ele, do Internacional? Futebol é para homem, não é para mulher não. Está quase apanhando, né? Hein? Ainda bem que lá no contexto gaúcho, lá, mas isso é papo para lá. Mas cascuda, mulher grande, e os pais estão preocupados. Se você morrer, eles vão viver. Ninguém vai morrer no outro dia, não. Só se, de repente, coincidir. Eles vão continuar vivendo. E vão se virar. Se não sabia cozinhar, aprende a cozinhar. Vai comer num lugar lá de self-service. Olha, talvez vai viver até melhor do que você com aquele peso em cima ali, sabia? Não é que eles querem que você morra, não. Sabe o que? A vida continua. A vida continua. Então, fique atento a isso. Deus não era um insensível. Deus não era uma pessoa que não valorizaria vidas. Mas ele diz, olha, Moisés morreu, agora é contigo. Segue, prepare-se, conquiste, vá em frente, continue a luta. Esse bloco recebe este nome. Tudo passa, a vida continua. Mas o terceiro bloco que eu quero está no verso 5. Diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Olha que coisa linda. Qual é o nome desse bloco? A promessa do Senhor de geração em geração. Ela vai se confirmando, ela vai realizando, ela vai dando forma em cada geração. Deus cuidando de tudo, Deus cuidando de nós. Deus cuidou dos antepassados nossos, está cuidando de nós, cuidará também das gerações futuras. Deus diz para Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Você vai ser protegido, você vai ser guardado, eu estarei ali, passo a passo com você, para e passo, eu estarei junto ali com você. É interessante que se você pegar Deuteronômio 30, Moisés faz uma espécie de transição com Josué, ele sinaliza para Josué que Josué lideraria. E Josué fala, olha, Deus será com você. Mas quem está falando é Moisés. E agora Deus vem como quer dizer para Josué, olha, Moisés falou para você agora há pouco tempo aí, mas eu estou reafirmando aqui. Eu estarei com você, não te abandonarei, não te deixarei, você será guardado por mim. Meu irmão, minha irmã, nós temos esta mesma promessa. Deus está conosco, Deus está com você, assim como esteve com Abraão, com Isaac, Jacó, todos que vieram antes, esteve com seu avô, bisavô, seu pai, esteve com seus familiares que já foram, Deus também estará
com você. A promessa do Senhor de geração em geração é que nós seremos guardados e conduzidos por Ele e alcançaremos então a vitória. Mas tem também o quarto bloco, que está nos versos 6 e 7. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você fará herdar. Aliás, está ali, vamos ler junto então como está ali, para todo mundo ler, vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, o nome desse bloco é o seguinte: olha, faça a sua parte. Faça a sua parte. Tenha coragem. A versão que diz assim: tenha ânimo, bom ânimo. Coragem e bom ânimo. Se você prestar atenção, lá no verso 9, vai ser repetida esta expressão: seja forte e corajoso. A ideia aqui é de que Deus está dizendo para Josué: olha, a vida continua, Moisés passou, a minha promessa é garantida de geração a geração, a vida continua. Agora, olha, você tem que fazer a sua parte. Não existe almoço grátis, é um princípio do mercado. Mas muito antes do princípio do mercado, é como se Deus dissesse assim: olha, eu faço aquilo que você não pode fazer, mas você também tem que ser forte, corajoso, não desistir, continuar, perseverar, participar, estar ali atento a tudo e prosseguir, não deixar a toalha, como é que é jogar a toalha? Você não pode jogar a toalha. Aliás, eu nem sabia disso, é um esporte que eu não acompanho muito. Algumas vezes que vi foi por alguma motivação extra, mas no boxe, está lá o lutador, ele está apanhando para burro, ele está levando pancada, mas está sendo tudo monitorado pelo juiz, por ali, ele está levando. Eu fico olhando, gente, que coisa de doido, né? Um esporte, tinha que ganhar muito dinheiro. Eu acho que eu desafiaria, o número 1 do mundo, eu desafiaria. Mas me desse o quê? Quantos milhões? Não sei quantos milhões. Ia lá para uma luta só. Pedi que ele me desse logo um golpe, eu caísse logo, acabasse com 5 segundos e gaste o dinheiro. Só pode, mas apanhando. E eu não sabia. É esse detalhe que eu quero fazer agora. Quem despertou isso para mim foi o pastor Adonias, da 2ª de Campos, numa palestra. Quem joga a toalha é o treinador, não é o atleta. Não é ele que diz, não é o boxeador que diz que vai parar, que vai desistir. É o treinador. A toalha fica na mão do treinador. É ele que joga a toalha. Então, o que a Bíblia diz para a gente é o seguinte: a gente precisa ser forte, corajoso. Gente, não é prepotência, não é arrogância, porque a gente sabe que a gente não é forte. A palavra de Deus é de ânimo, é de coragem. Não é que a gente tenha força, Ele dá o que nós precisamos, Ele dá a sustentação, Ele garante a presença dEle. Mas Ele está dizendo para a gente: olha, faça a sua parte, não desanime, não desista, não jogue a toalha. Você não vai poder jogar a toalha, porque a toalha está na mão dele. Só quando ele jogar a toalha é que você então vai poder parar a luta. E um dia ele vai jogar a toalha. Quando ele jogar a toalha, você vai para a presença dele. Amém? Vai para a presença dele. Nós iremos para a presença dele. Então, esse bloco recebe este nome: faça a sua parte, né? Tenha coragem, tenha ânimo, não desista, não cruze os braços, não é? Não procure um barranco para morrer descansando. Siga, prossiga,
Vá em frente. E o quinto bloco, o último bloco, estão nos versos 8 e 9. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Qual é o nome desse bloco? A lei do Senhor como manual de vida para nós. Deus disse, olha, não se afaste da tua boca, de falar deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Olha que coisa linda. Aquele povo tinha apenas a lei. Nós temos hoje um manual completo. A história foi se desenrolando e nós temos um manual completo. Nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos ter esse manual orientando a gente. Um piloto toma uma aeronave, tem nela 100, 200, 300, dependendo do tamanho de passageiros, e ele toma aquela aeronave, tem botão ali que não acaba mais, tem ali uma série de procedimentos. Ele vai conduzir a aeronave, ela vai decolar, vai aterrissar. Logicamente que eventualmente acontece um caso ou outro, mas é impressionante como é tudo tão bem orientado, quando eles seguem o manual de orientação, do estudo que ele fez, do que ele aprendeu, da experiência que ele teve, que às vezes em algumas situações difíceis, agora, essa semana, teve um avião que pousou no lugar que tinha muito vento, e a orientação seguida corretamente, o avião foi descendo, meio de lado, tem uns termos técnicos lá que eu não entendo, e direitinho na pista. Morre mais gente andando de moto, de carro, então nem se fala do que de acidente de avião. Tem um manual a ser seguido, tem um manual ali para orientar, e eles aprendem aquele manual. Será que você confiaria num piloto que dissesse assim, olha, eu estou pilotando aqui, mas eu nunca estudei sobre isso aqui. Olha, eu estou aqui e eu não dou valor ao manual não, faz do jeito que eu quero. Você acreditaria em alguém assim? Duvido. Aliás, tem uma história muito interessante, que dizem que um grupo de engenheiros, sei lá, uns 20 engenheiros, foram para voar, fazer uma viagem. E diz que quando eles chegaram lá, eles ficaram sabendo que o piloto, o copiloto, o pessoal lá do comissário mesmo, fala, de bordo, não é isso? E o pessoal de bordo, todo mundo, eram ex-alunos deles. Eu acho que eram 20 engenheiros, 19 desistiram. Desistiram de voar, não vão voar não, foram meus alunos. Não acreditaram na competência, só um ficou para ir para o voo. Aí foram perguntar a ele falou assim, não, eu vou, porque se são eles mesmo, um avião não vai nem sair do lugar. Aquele que destruiu mesmo tudo. É uma piada, mas sabe o que acontece? Às vezes a gente quer seguir a vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina, do jeito que a mente na hora. Não, nós temos um manual. Deus disse para Josué, olha, não cesse de consultar esse manual, medita nele dia e noite, vai prosseguindo. Meus irmãos, às vezes eu vejo pessoas, e nós também, nós cometemos esses erros. Às vezes a gente cai em algumas situações que depois eu vou ver, eu já tive essa experiência desastrosa de cair, depois eu penso assim, eu caí porque eu não observei aquele princípio que está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia.
É um negócio impressionante. Está lá na Bíblia. Às vezes a gente vê muita gente caindo em golpe, não sei o quê. Olha, a Bíblia tem orientação lá. Então Deus disse para Josué: olha, não se afaste deste livro. Nós temos um manual. O manual está à disposição. Mas às vezes tem gente que nem olhar para ele, nem manusear direito. Não. Pastor Fanini dizia que tem gente que age com a Bíblia assim: estou contigo e não abro. Estou contigo e não abro. Era um ditado, uma gíria antiga, né? Estou contigo e não abro. É verdade. E ele também, acho que não era ele, mas ele dizia que muitos cristãos antigamente, a Bíblia era como um desodorante. Não é? Antigamente os cristãos carregavam a Bíblia assim, sabia? Assim. Eles iam para a igreja. Então a Bíblia é como desodorante. Não era lida, não era praticada. A Bíblia é para ser lida e praticada. É um manual para a gente viver melhor. Eu quero que você saia daqui hoje encorajado, com alegria, com entusiasmo. Eu quero que você vá para a sua semana de lutas, de batalhas. De repente, se não acontecer nada, tudo tranquilo. Mas do jeito que for, que você prossiga, sabendo que você está construindo uma história diante de Deus, que você está fazendo parte de uma história, mas que daqui a um tempo ela vai passar. Outros prosseguirão. E o que você fizer vai ficar marcado para gerações, mas você vai passar. Mas independentemente disso, Deus estará com você, estará com os da futura geração. Deus estará no controle e nós vamos prosseguindo com coragem. Não tenha medo, não tenha dúvida, não fique desanimado. Vale a pena seguir a Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te ajude. Fique em pé, dê um abraço no seu irmão ao lado e diga para ele assim: meu irmão, vamos prosseguir firmes, animados, felizes, alegres. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena prosseguir com alegria no coração. Que Deus te abençoe. Você que acompanha também, onde você estiver agora, que Deus te acompanhe e te ajude. Eu vou orar por vocês agora. E logo depois, a Gisele vai conduzir então o final aqui com os cânticos, ou com o cântico que ela orientar. E a gente vai ter lá na cantina, na comunhão também, oportunidade de interagir. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a gente está num processo histórico que o Senhor mesmo é o condutor, o dirigente. E, ó Deus, muitos vieram antes de nós, nos legaram e nos deram condições, estradas pavimentadas, mas eles passaram. E a vida passa, mas ela continua para aqueles que permanecem aqui, enquanto a tua mão dirigir. E a Deus, nós te agradecemos, porque a tua promessa vai de geração em geração, e o Senhor não nos abandona, e o Senhor nos pede que tenhamos coragem, ânimo, e que tomemos a tua lei como guia para nós. Ó Deus, ajuda-nos, nós queremos prosseguir animados, vibrantes, felizes e ajudando pessoas onde nós estivermos. Que o teu nome seja adorado e louvado. Nós oramos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém.